Eu não sei se você já percebeu isso, mas quanto mais você se explica, menos as pessoas te respeitam. A gente tende a acreditar que a gente precisa dar todas as explicações, que a gente precisa ficar se justificando. É muito comum, talvez até num sentido de trabalhar a humildade, as pessoas reforçarem o quanto é importante, numa boa intenção, você justificar suas escolhas, você justificar se as pessoas te cobram, se as pessoas querem saber mais informações, você responder a todas as perguntas, mas na verdade isso acaba diminuindo o seu valor, isso diminui a sua autoridade. Se explicar demais também acaba transmitindo mais insegurança, além de você entregar o poder da sua imagem para os outros. O problema é que muitas vezes a gente vive como se a gente estivesse num tribunal invisível. A gente acha que tem que se justificar o tempo inteiro, dar satisfação o tempo inteiro, e muitas vezes, por falar demais, a gente acaba entregando, como eu disse, o poder da nossa vida, da nossa imagem para o outro, porque a gente abre situações que a gente não precisava abrir. A gente acaba sendo ingênuo muitas vezes por falar demais, por querer agradar, por querer se justificar demais. Então pode reparar que tem gente que se justifica demais, tem gente que acha que precisa explicar decisões óbvias. Quantas vezes você conseguiu dizer não sem ter que dar uma explicação depois? Ou disse sim sem ter que justificar o seu sim? Quantas vezes a gente responde algo e acredita que precisa criar uma justificativa? Eu tinha muito essa dificuldade de simplesmente dizer não. Quantas vezes a gente também tenta limpar a nossa própria imagem? Quantas vezes a gente acha que precisa responder críticas completamente irrelevantes? A gente precisa se justificar, a gente precisa se defender. O problema é que quando a gente quer se justificar, quer se explicar demais, é como se a gente dissesse para os outros que a opinião deles tem poder sobre a nossa vida. E esse é um grande perigo, porque aí a gente passa a viver sob a custódia do outro. A gente passa a viver sobre o julgamento do outro. O que pode ou não pode, ao invés de você focar na sua própria vida, focar nas suas próprias decisões, você passa a validar o que o outro acha ou não de você. E você fica nesse ciclo de tempo inteiro querer agradar. Por exemplo, falaram mal de você na escola, na faculdade, no trabalho. O fato de você querer se explicar ou dar satisfações faz com que mostre o quanto você está frágil, a sua autoestima está frágil. Já dizia Schopenhauer. A necessidade de convencer é uma fraqueza interior. Então, é como você mostrar que você precisa da validação do outro. Você precisa que o outro te valide, que o outro te aprove. E isso mexe com a sua autoestima, mexe com a sua autoconfiança. O silêncio, ele não é uma fraqueza. Na verdade, ele mostra domínio próprio. Quando a gente consegue se calar, quando a gente consegue simplesmente seguir sem necessitar de muitas explicações, e o silêncio bem aplicado, ele comunica superioridade emocional, ele comunica confiança, estabilidade. Ou seja, quando a gente quer se justificar demais, a gente acaba validando o ataque do outro, a gente acaba alimentando a narrativa do outro, a gente acaba entrando no jogo do outro. Então, se você sentir essa vontade de revidar, de falar, de justificar demais, pergunte se é realmente necessário ou se o seu silêncio vai ser mais valioso. Então, tem algumas regras simples para você poder observar se vale a pena você se justificar, você se explicar ou não, se vale mais a pena você decidir manter o seu silêncio, você guardar a sua energia, você preservar a sua energia. Então, a regra simples e básica é: se a crítica ela não ameaça o seu poder real, não vale a pena você gastar a sua energia. Então você tem que se perguntar, beleza, isso afeta a minha reputação realmente?
Isso realmente me prejudica ou tem muito mais a ver com o meu ego, com o que eu sinto, com o que eu quero responder, porque fere o meu ego. Essa crítica vem de realmente alguém relevante, alguém que faz sentido eu precisar me justificar, ou é só de alguém barulhento? Só de uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que às vezes não construiu nada e tá querendo falar asneira sobre a sua vida? A terceira pergunta também que você precisa se fazer: eu vou responder por estratégia ou por impulso? Muitas vezes a gente quer responder por impulso, porque a gente foi cutucado, feriu o nosso ego, e a gente quer revidar. Com os artistas, as celebridades, as pessoas que têm mídia, a gente percebe muito isso. O quanto falam dessas pessoas, o quanto inventam. Imagina se eles tivessem que parar para poder explicar, para poder, sabe, detalhar cada coisa, principalmente agora com IA, com inteligência artificial. Quantas fotos não são verdadeiras? Quantos vídeos não são verdadeiros? Então, essas pessoas não teriam paz em nenhum momento. Na verdade, elas só ficariam o tempo inteiro se justificando, o tempo todo explicando que não são elas, ou que elas não falaram aquilo, ou que não foi bem dessa forma. Então, é uma vida que elas não teriam paz, elas não teriam sossego para produzir, para executar o que elas precisam executar. Agora, lógico, quando algo começa a mexer de fato com a reputação delas, com o bolso delas, aí sim elas se pronunciam. Quando é algo mais sério, quando realmente vale a pena a explicação. E aí a gente percebe isso com as pessoas mais novas que estão entrando nesse mercado, às vezes um ex-BBB que não está acostumado com a fama, ou não foi bem orientado, e aí a pessoa sai e acaba falando coisas que não deveria falar. São pessoas que estão vivenciando isso às vezes pela primeira vez, ou que não foram bem assessoradas. Então, essas pessoas, muitas vezes, na ânsia de justificar demais, elas acabam se atrapalhando, porque elas acabam falando muito mais do que elas deveriam. E às vezes a gente age assim também na nossa vida. Não precisa ser celebridade. Às vezes no trabalho, às vezes com o vizinho, às vezes com família, às vezes com um amigo. Às vezes a gente não precisa justificar, não precisa justificar os nossos passos, justificar as nossas escolhas o tempo inteiro. Na verdade, a gente deve se justificar para quem a gente acha que realmente vale essa justificativa, para quem realmente vale a nossa confiança. Tem um outro ponto também muito importante, que é quanto mais a gente se justifica, mais a gente fala, mais a gente revela de nós mesmos. Então entra nessa história. Às vezes a pessoa quer se justificar, como eu falei, dos artistas, das celebridades, elas acabam enfiando os pés pelas mãos. Por quê? Porque ela falou demais. E quando ela fala demais, principalmente movida pela emoção ou movida pelo ego, ela acaba enfiando os pés pelas mãos, porque ela revela coisas sobre ela que às vezes não precisaria ser revelado. Às vezes só poderia ser compartilhado com pessoas do seu ciclo mais próximo, de pessoas que realmente prezam por ela e não para a internet, para o mundo inteiro, ou para pessoas que torcem contra você. Porque toda vez que você fala demais, principalmente para pessoas que torcem contra você, elas acabam utilizando isso contra você depois. E a gente tem que pensar também que a nossa autoridade, ela é construída dia após dia na nossa conduta, com os nossos atos, e não necessariamente na defesa do nosso discurso. Então, muitas vezes a gente quer se defender falando: olha, eu não sou assim, eu não sou dessa forma. Mas a gente prova isso com as nossas condutas, com os nossos atos, com aquilo que a gente faz diariamente. E nada melhor do que os nossos atos para mostrar para os outros quem a gente é de verdade, para revelar realmente quem a gente é. De nada adianta a gente sustentar algo bonito, uma fala, tentar ser quem a gente não é, sendo que os nossos atos no dia a dia dizem ao contrário. No final das contas, vence quem consegue manter a postura, não quem grita mais. Então lembre-se, se você, toda vez que você pensar que você precisa se justificar, que você precisa se explicar demais, pense, será que a minha postura já transmite o que eu preciso? Ou eu vou só apenas gritar,
só apenas gerar mais ruído. Mas aí você está se perguntando, beleza, mas aí falaram mal de mim ou fizeram algo que eu me senti afetado, que vai me prejudicar, eu não vou falar nunca? Não, você vai ser estratégico. Se algo aconteceu, de repente, principalmente que envolve trabalho, reputação, tudo aquilo que realmente te fere, realmente te atrapalha, aí sim você precisa se posicionar. Aí sim você precisa mostrar que você também é uma pessoa que não aceita o desrespeito, que eu já falei muito sobre isso aqui no canal, sobre não aceitar o desrespeito do outro. E obviamente você precisa escolher quem são as pessoas, o momento certo. Se você entendeu a intenção por trás disso, porque não adianta nada você se justificar para pessoas erradas, pessoas que não vão entender ou usar os argumentos contra você. E lembre-se que você não vai se justificar, se explicar para agradar. Você não vai para convencer pessoas que já decidiram não te ouvir, para principalmente aliviar a sua ansiedade emocional, porque às vezes nessa angústia do nosso ego, da gente ter o ego ferido, a gente quer colocar para fora. Quando vale a pena se explicar? Quando você percebe que isso esclarece algo realmente relevante, quando isso fortalece a sua posição, quando isso fortalece as suas crenças, quem você é. E lembre-se que muitas vezes existe muito barulho externo querendo te controlar, mas quando você consegue ser firme, você se torna cada vez mais firme por dentro. E quando vem essa firmeza, é aí que as pessoas entendem como autoridade, como um respeito. Você não se abala por pouco, você não se abala por qualquer crítica, você não se abala por qualquer coisa que disseram sobre você. Mas você entende quem você entende o seu valor e você, acima de tudo, se respeita. E você só gasta a sua energia com quem realmente vale a pena. Ou com o que realmente vale a pena. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui silêncio, que eu vou saber que você assistiu até o final. Vou te recomendar esses próximos vídeos aqui.